Graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesta manhã. Irmãos, é um prazer estar com vocês aqui novamente, não é? Nós temos tido a oportunidade de estar aqui algumas vezes e é sempre uma alegria muito grande adorar a Deus juntamente com os irmãos aqui na cidade de São Luís. Sem mais delongas, eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, nós vamos caminhar nos versos iniciais, de 1 a 5. Esta é a primeira vez que venho eu e a minha esposa, apenas, né? Das outras vezes a gente tinha trazido caçula, só que hoje a gente arriscou deixá-lo lá, uma vez que a nossa filha mais velha tem 18 anos, então já é adulta, ajuda a cuidar dos outros ali, os outros um pouco maiores. A esposa fica com o coração apertado, eu digo, olha, pela graça de Deus eles vão sobreviver. O problema é correr o risco de a gente chegar lá e dizer, estava tão bom, né? Ficar assim. Mas, de fato, assim, é bom a gente ver a vida seguindo, né? Os nossos filhos crescendo, as etapas se desenvolvendo. Em especial, de antemão, eu agradeço e peço as orações dos irmãos por nós também. Nós estamos diante de um novo desafio, apresentado ao Conselho da Igreja, com o apoio do Conselho da nossa Igreja significativo, de nos encaminhar a um campo missionário transcultural. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais nos apresentou o desafio de ajudar na consolidação do trabalho do Panamá, lá na América Central. E a nossa expectativa é os recursos da Providência nos apontarem a ida já no início do próximo ano. Até 31 de dezembro estou na condição de pastor auxiliar lá na Primeira Igreja de Belo Horizonte, mas estamos diante desse novo desafio aí com a família toda. Peço as orações dos irmãos para que Deus confirme tudo o que se faz necessário para a nossa ida. Eu compartilhava há pouco com o nosso irmão presbítero como a nossa vida sofre alguns ajustes, né? O Eli também vindo, ele falando, a nossa vida está nas mãos de Deus, a gente não tem um controle sobre a nossa vida, o futuro. A gente faz planos, mas o Senhor é que executa. Eu creio que todos nós tivemos essa lição muito clara diante de nós, esse período que nós temos vivido, de quase 2 anos com a pandemia, que mudou a rotina do mundo todo, né? As pessoas que achavam que tinham muito controle sobre a vida ficaram chocados com isso, né? A nossa rotina mudou significativamente. Experimentamos perdas de algumas pessoas, né, no meio desse processo, não apenas pela Covid, mas os desdobramentos também, do isolamento, da falta de acompanhamento médico. No domingo passado, nós tivemos o sepultamento de um dos presbíteros da nossa igreja. Não faleceu do Covid, faleceu pela idade mesmo, o presbítero Rômulo. Vocês lembram do Rômulo, né? Ele veio a falecer no domingo passado. E certamente isso vem sobre nós com uma certa aflição. E eu tenho certeza que vocês também enfrentam suas lutas, suas provações na vida. E eu gostaria de, em virtude disso mesmo, refletir nesta manhã sobre como nós lidamos com as dificuldades da nossa vida. Algumas pessoas têm uma certa ilusão de que, pelo fato de sermos cristãos, Deus teria a obrigação de nos poupar de sofrimento e de lutas na vida. É uma forma muito infantil de olhar a vida cristã. As dificuldades, elas não são resultados especificamente de pecado, de rebelião ou de negligência espiritual. Algumas vezes, sim. O próprio Pedro, na sua carta, vai dizer que há pessoas que sofrem por causa dos seus pecados, sofrem as consequências deles. Mas ele traz uma palavra de consolo aos cristãos também, que estão sofrendo não por terem feito algo errado, mas pelo contrário, pelo fato de estarem procurando viver de acordo com a vontade de Deus no meio de um mundo pagão e hostil e contrário à fé cristã. E assim como ocorreu com os cristãos lá no primeiro século, muitas vezes vem sobre o nosso coração também o questionamento, né? Dizer, Senhor, por que essas lutas? Por que essas dificuldades? Eu estou procurando seguir ao Senhor com sinceridade de coração, eu creio no Senhor, mas por que enfrento essas lutas? Bem, eu gostaria que nesta manhã nós refletíssemos um pouco sobre isso, como nós enfrentamos lutas, mas não apenas como enfrentar. Muitas vezes, no meio das dificuldades, o nosso grande desejo é conseguir passar o mais inteiro possível no meio dessas lutas e dificuldades, né? Sofrendo o mínimo possível, com o menor número de sequelas ou de dores. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o desafio que nos é apresentado e o chamado que nos é feito é ainda mais profundo. É não apenas que nós tenhamos a graça da parte de Deus para enfrentarmos as dificuldades, mas passarmos por ela louvando a Deus,
Você pode dizer, pastor, mas aí já é demais, né? Aguentar a dificuldade calado já é uma dificuldade muito grande, já é um desafio grande, não praguejar, não reclamar, não é? Mas você está dizendo que no meio dessas dificuldades, ainda para dar louvores a Deus, pois bem, é precisamente este o chamado bíblico. Nós sabemos de versículos bíblicos tais como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que realiza tudo conforme o conselho da sua boa vontade, mas ainda assim, quando enfrentamos as dificuldades na vida, parece que nós temos uma certa dificuldade de articular toda essa nossa teologia e colocar em prática na vida, apacentando o nosso coração e guiando a nossa postura. Pois bem, quando Pedro escreve essa sua primeira carta, ele tem em vista, em especial, os irmãos que no primeiro século começavam a sofrer perseguição. Vocês sabem, já devem ter ouvido inúmeras vezes, né, pastores expondo a palavra de Deus aqui, como o cristianismo experimentou perseguição, especialmente nos primeiros séculos. Mas não demorou muito, aquela primeira geração já experimentou perseguição, e aguda, ao ponto de Tiago ter sido morto pelo fio da espada, um dos apóstolos, né, e o diácono Estevão ter sido apedrejado. A perseguição veio sobre a vida da igreja em ondas, tinha épocas mais intensas e épocas menores, mas até Constantino foi uma realidade presente na vida da igreja. E assim como nós, os cristãos do primeiro século, ou dos primeiros séculos, também enfrentavam dificuldades de permanecer firmes, inabaláveis e corajosos diante de todas essas dificuldades. Este é o motivo, basicamente, pelo qual Pedro escreve esta carta. Ele está trazendo uma orientação à igreja espalhada pelo mundo sobre como lidar com as dificuldades da vida, dando louvores a Deus ainda. Acompanhe a leitura que passo a fazer do verso 1 até o verso de número 5. Nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra, que será exposta. Pedimos a assistência graciosa e iluminadora do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. O apóstolo Pedro escreve esta carta aos cristãos que foram dispersos pelo mundo afora, nos dias da perseguição do Império Romano, já no primeiro século. Isso está descrito no versículo 1. Veja que ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Quando nós pensamos, por exemplo, na ordem bíblica da grande comissão de Mateus, que Jesus diz: ide por todo o mundo, né, e fazer discípulos de todas as nações, nós pensamos muitas vezes naquele contexto como um imperativo de saída, mas o imperativo da ordem da grande comissão é fazer discípulos de todas as nações. A forma mais apropriada para a tradução do texto, que ficou no imperativo também, como ide, no caso de Mateus, seria indo. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: a vida da igreja é uma vida que é vivida sob a providência de Deus. Deus nos conduz pela vida. Há muitas pessoas aqui que não são originais daqui do Maranhão. Eu mesmo conheço um bocado aqui. Vocês que vieram de outras partes do Brasil, e Deus os trouxe para cá. Não por acaso, Ele tem os seus propósitos, né? Vocês aqui estão vivendo, e aqui devem viver para a glória de Deus, e aqui fazer discípulos. Mas em outros contextos, Deus leva pessoas a saírem dos seus lugares também, para irem a outros lugares fazer discípulos. Estes nós chamamos missionários. Não é? A verdade é que a igreja ela está caminhando pelo mundo. Pedro chama esta igreja que está caminhando pelo mundo de forasteiros. Por quê? Porque verdadeiramente a nossa identidade profunda e eterna é celestial. A nossa cidadania e a nossa pátria é acima de tudo celestial. A identidade que nós temos terrena aqui ela é passageira, ela tem a duração da nossa vida.
Mas até matematicamente comparando, a eternidade é infinitamente maior do que a vida mais longa que alguém possa ter aqui na terra. De tal maneira que Pedro diz assim, olha, eu estou escrevendo esta carta para vocês que são eleitos de Deus, mas forasteiros. Originalmente forasteiros da sua terra mesmo, pela perseguição que veio, isso está descrito em Atos capítulo 8, na região de Jerusalém e Judeia, e muitos tiveram que sair dispersos pelo mundo, mas muitos outros pela dinâmica que foi ocorrendo, de perseguições e de oportunidades que saíram pelo mundo. Veja que ele descreve esses irmãos espalhados em várias regiões do mundo conhecido então, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas ele chama os cristãos também de forasteiros da dispersão. Esta é uma apropriação que Pedro faz de uma expressão típica do judaísmo, né? Quando fala de diáspora, essa palavra diáspora aponta para a dispersão que os judeus experimentaram em alguns momentos da história que foram espalhados, e ele apropria-se dessa expressão para falar da igreja. Por exemplo, nas missões, o Elias Medeiros é um dos que tem escrito sobre as missões da diáspora, que são esses cristãos de imigrantes que estão espalhados pelo mundo, porque nunca na história da humanidade se teve tanto imigrante como hoje. E não estou falando só em termos absolutos, não, mas também relativos. As facilidades, né, de aviação, de recurso, de contato com outras pessoas, têm levado o mundo como um todo a viajar e mudar. Então, Pedro olha isso nos dias de hoje. Nos dias de Pedro, ele olha essa dinâmica da vida da igreja e certamente ele olha que isso não é um acidente, isso não é uma coisa que foi feita simplesmente da cabeça das pessoas. Deus está no controle de tudo isso. E ele se dirige aos cristãos dizendo, vocês são os forasteiros da dispersão. Em outras palavras, pessoas que a providência divina levou para se espalhar pelo mundo. E como esses cristãos vieram a se espalhar pelo mundo? São vários os motivos que levaram. Alguns saíram em busca de melhores oportunidades de trabalho, de vida, de constituição de família, como existe conosco até os dias de hoje. Isso não é diferente. Uma nova oportunidade veio em outro lugar. Alguns outros foram por causa da perseguição. Mas, independente do contexto, a verdade é que os cristãos estavam espalhados pelo mundo e espalhados pelo mundo estavam enfrentando também dificuldade. O que nós vemos logo nesse início aqui, nesses primeiros versículos? Pedro, na condição de um enviado especial de Cristo, apóstolo, não é? A palavra apóstolo tem vários sentidos na Escritura Sagrada, tem a posição de ofício, um dos 12 autoridades escolhidos por Cristo Jesus, tem a função de portador da revelação da nova aliança, e tem também um sentido literal da palavra. Apóstolo, na língua grega, significa literalmente enviado. A igreja cristã, logo com o tempo, fez essa distinção claramente. Os apóstolos originais eram 12, não existe mais, por isso ninguém tem um título mais de apóstolo. Os apóstolos, enquanto portadores de revelação, João foi o último, escreveu o último livro da Bíblia, não existe mais novo livro inspirado, nova palavra inspirada. Mas o apóstolo, como sentido de enviado para levar o evangelho em lugar em que ele é menos conhecido, ele continua existindo. E para esse a igreja cunhou o termo missionário. Está na história da igreja, não é? Então, para não confundir com os outros elementos, porque não existe mais apóstolo original, eram só 12, não existe mais gente inspirada para escrever novo livro da Bíblia, mas ainda existe gente que é enviada pela igreja para começar novos trabalhos, né? A nossa igreja presbiteriana do Brasil é fruto de um trabalho assim, do Simonton, que veio dos Estados Unidos para aqui, enviado pela denominação para trazer. Então, quando Pedro se identifica, ele se identifica como apóstolo. Ele, assim como os apóstolos originais, tinham consigo todos esses 3 elementos presentes em si. Não é verdade? Eles foram escolhidos por Cristo Jesus para serem aqueles que lançariam os fundamentos da fé da igreja. Eles foram portadores de revelação, é tanto que nós estamos lendo uma carta dele, uma carta inspirada por ele, mas eles também foram missionários, no sentido de levar a palavra em um lugar em que havia pouco conhecimento de Cristo. Paulo, quando explica isso, falando aos Gálatas, diz que Deus operou em Pedro o ministério da circuncisão, o que mostra que o ministério de Pedro, presta atenção que isso é importante, foi um ministério mais focado no povo da aliança, da antiga aliança, os judeus, ao passo que Paulo teve um ministério mais focado no povo de fora da aliança, os gentios. Até hoje a igreja serve essa dinâmica. Uma boa parte dos ministros que nós formamos vão servir a igreja do povo da aliança, quem já professa a fé,
estabelecendo igrejas, edificando, e uma parte é chamada para ter um ministério mais focado no alcance de quem está fora, plantando igrejas aqui e fora. Pois bem, Pedro se apresenta então como esse enviado por Cristo para trazer uma palavra de orientação àqueles a quem Deus escolheu. Veja que ele diz: estou escrevendo aos eleitos de Deus, os forasteiros, né, da diáspora. O que nós percebemos aqui? Pedro tinha a consciência de que Deus tem a sua igreja como seu povo, está alimentando a sua igreja, cuidando da sua igreja, e se utiliza de pessoas vocacionadas para fazer isso. E ele tem a certeza que ele é um deles, foi escolhido pelo próprio Cristo Jesus, né? Quando diz: venha e seja pescador de homens, e não de peixes mais. E ele então se dirige à igreja de Deus, aos eleitos de Deus, aos escolhidos pelo Senhor, que estão espalhados pelo mundo conhecido, o Império Romano, como refugiados em terra estranha, pessoas que deixaram a sua terra por diversos motivos. Versículo 2, ele vai explicar a base da eleição. Ele diz: a eleição segundo o pré-conhecimento de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros vos sejam multiplicados. Há muita informação aqui neste versículo e importa a gente prestar atenção. Primeiro deles, ele está dizendo que esta eleição de Deus veio segundo um plano eterno do Senhor. A base da eleição, segundo Pedro aqui, é segundo o pré-conhecimento de Deus. Algumas pessoas não entendem direito o que Pedro está dizendo aqui e diz: bem, Deus que conhece todas as coisas, viu que aquelas pessoas iriam responder positivamente ao chamado e por isso as escolheu. Mas isso aí não é escolha, isso é ratificação, né? É quando alguém diz assim: eu vou lhe dar um presente, você tem um cash de tanto valor, vá lá, escolha, depois eu pago. Então assim, quem está pagando não está escolhendo, quem está escolhendo é o outro. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que a escolha de Deus é um plano eterno, muito anterior a gente ter nem sequer noção do que Deus estava fazendo. Deus já conhecia de antemão os seus. Em que sentido? A língua hebraica tem um uso muito peculiar do verbo conhecer, diferente da nossa língua portuguesa ou mesmo da língua grega. O conhecer no hebraico tem um significado de intimidade profunda. Por exemplo, o último versículo do primeiro capítulo do Novo Testamento, Mateus 1, 25, se eu não me engano, nos é dito que José não conheceu Maria até que ela deu à luz ao seu filho Jesus Cristo. Certamente conhecer não significa conhecer intelectualmente, tem informações sobre essa pessoa. O que o autor Mateus está fazendo é um uso de uma palavra grega do Novo Testamento, mas com pensamento hebraico. O verbo conhecer no hebraico significa ter intimidade profunda. É o conhecimento que o esposo tem da esposa na noite de lua de mel. É uma intimidade própria de quem se ama e que tem um compromisso, certo? Claro que com relação a Deus não tem conotação sexual, mas tem a mesma conotação de intimidade, de compromisso, de aliança. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é: Deus nos escolheu porque Ele já tinha um plano eterno de intimidade conosco. Lembra que o profeta diz que antes mesmo de tu nasceres, eu já te havia constituído profeta às nações, Jeremias falando? Ou diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo? Então estas realidades mostram que o propósito de amor de Deus para com a sua igreja, para com pecadores, é um propósito eterno. Ocorreu antes mesmo da gente existir, antes que fizéssemos quaisquer coisas que pudesse ser motivo de Deus dizer: essa pessoa vale a pena investir na vida dela. Pelo contrário, nós por natureza somos pecadores, mas a grande esperança para pecadores como nós é um amor soberano da parte de Deus. E é isso que Pedro está dizendo. Ele que nos elegeu segundo o conhecimento prévio, anterior, eterno, e nos elegeu para quê? Ele diz: em santificação de espírito, em consagração. Deus olhou para pecadores antes mesmo de nós existirmos, nos amou com amor eterno, com o propósito de separar-nos para sermos dele, em santificação do Espírito. Veja, tudo isso ocorreu na eternidade passada, antes de haver criação do mundo. Que plano glorioso! A gente já está percebendo aqui o mapeamento que Pedro está fazendo da realidade para trazer consolo aos corações dos irmãos. Os irmãos estão percebendo
Eu estou passando dificuldade, estou passando luta. Aí ele diz assim, peraí. O bom propósito de Deus começa na sua vida desde antes dele criar todas as coisas. É eterno esse plano. Ele nos escolheu como cristãos para sermos dele, para nos separar, para sermos espiritualmente posse dele. Ele diz em santificação ou consagração do Espírito. Este é o propósito da eleição. Manifestarmos a glória de Deus, sendo um povo que vive para Deus, porque foi resgatado por Deus. E ele explica como. Ele diz em obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Queridos, preste atenção, que lição preciosa nós percebemos aqui. Na prática, a predestinação, a eleição, o projeto de Deus para a vida de pecadores, que ele vai fazer sua igreja, vai se manifestar de uma forma objetiva e subjetiva. Objetivamente, ele está dizendo que nós somos chamados para sermos dele, eleitos para a santificação do Espírito. Objetivamente, nós somos chamados para experimentar a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Mas, subjetivamente, nós respondemos com obediência e com fé. São os dois lados da história. Um lado que está fora de nós, o plano de Deus para a nossa vida, que não depende de nenhuma escolha, de nenhuma ação nossa, e o lado que é o resultado disso dentro de nós, que é o quê? A nossa resposta de arrependimento, de fé, e no caso aqui especificamente, ele está dizendo obediência. Consegue perceber o cenário que Pedro está dizendo aqui? Deus nos escolheu com um plano eterno de amor para aplicar em nossa vida a obra do seu Filho, a aspersão do sangue de Cristo. Um detalhe, né? Pedro usa o termo aspersão, não é à toa que nós usamos a aspersão como um modo de batismo, porque na cultura bíblica, desde o Antigo Testamento, o rito da aspersão faz parte da liturgia, indicando um poder que vem do alto de purificar o seu povo. É um pouco de água, no caso do Antigo Testamento, água com sangue que era aspergido. Pedro pega essa imagem que tem lá do Antigo Testamento, e certamente do batismo do Novo Testamento, e diz, espiritualmente, o que ocorreu conosco para nos tornar cristãos, foi que Deus aplicou o sangue de Jesus aspergindo na nossa vida, espiritualmente, não é verdade? E ao ocorrer isso, nós respondemos com obediência, com fé, dizer, sim, Senhor, eu quero te seguir. Nós somos chamados para isso. Ele diz, a vocês a graça e a paz vos sejam multiplicadas. O que é que nós aprendemos aqui? A base desta eleição está no amoroso e eterno propósito do Pai onisciente, que escolheu um povo para ser absolutamente seu, uma consagração espiritual. E como o seu povo, demonstrar essa identidade divina, de ser povo de Deus, numa sujeição obediente ao Senhor Deus. O que só é possível pelo poder da execução de Cristo na cruz do Calvário aplicada à nossa vida. Nenhum de nós teria condições de responder com obediência, com a nova vida e com santidade, se não fosse a obra de Cristo aplicada em nós. É isso que Pedro está nos dizendo. Nós aprendemos, portanto, que Pedro identifica os destinatários desta carta como um povo de Deus, que ele escolheu para ser definitivamente dele, cumprindo neste povo um plano eterno, gracioso e glorioso, de nos aperfeiçoar como um povo único, através da aplicação da obra de Jesus Cristo. E que este povo, ainda que enfrente fortes perseguições de não cristãos, ou grandes dificuldades, este povo é objeto da oferta diária, da graça do Senhor, da restauração da relação à paz com Ele diariamente, de tal forma que nós podemos ter tranquilidade para enfrentar as lutas da vida, de que a nossa condição de tranquilidade não se baseia no nosso status econômico, na paz social que experimentamos ou nas circunstâncias da vida, mas na condição eterna. Moisés já havia dito que o Senhor amou o seu povo, não porque fosse maior ou menor, mas porque o propósito de Deus ter escolhido foi o amor eterno do Senhor. Em Deuteronômio 7, 6 e 7, ele diz, não vos teve o Senhor afeição porque vocês eram o maior ou melhor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, por isso que Ele vos escolheu. Vamos seguir ainda. Nós podemos louvar a Deus em meio às lutas, primeiro podemos dizer, por essa eleição santificadora. É o resumo do que falamos até agora. Por que no meio de todas as lutas eu posso louvar a Deus?
porque eu olho para o que Deus tem para a minha vida e digo, o que Deus tem é muito maior do que a circunstância que eu tenho vivido. Ele me elegeu para ser dele, eleição santificadora me capacita a louvar a Deus. Segundo motivo que nós podemos louvar a Deus no meio das dificuldades, está do verso 3 ao verso 5, e nós podemos dizer que há esperança gloriosa. Se você olhar, nós podemos dividir esses textos aqui em dois blocos. O primeiro, olhando para o passado, até a eternidade passada. Lá na eternidade passada, ele nos escolheu para sermos dele e nos alcançou da história. Da eternidade passada até o presente momento, a eleição santificadora operando. Do presente momento até a eternidade futura que há diante de nós, é a esperança gloriosa. Olha que coisa bonita. Basicamente, a escolha que nós temos na vida e que vai marcar a maneira como nós lidamos com as dificuldades é: eu olho para a vida com o fator limitado das circunstâncias difíceis e por isso me abato, me entristeço e tenho crises profundas, ou eu olho para a vida com a temporalidade eterna de Deus, o que Ele fez desde a eternidade passada até aqui e o que Ele prometeu fazer daqui até a eternidade futura. É basicamente isso. Vejamos como Pedro explica isso, a partir do verso 3, falando sobre o ato cristão de resposta a Deus. Ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele, segundo a sua misericórdia, nos regenerara para uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz então que a nossa resposta deve ser uma resposta de louvor a Deus, não é? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para a nossa vida, o que Ele planejou, a primeira resposta nossa é uma resposta de louvor. Os cristãos exaltam a Deus porque sabem que foi a sua soberana misericórdia que mudou a nossa natureza pecaminosa para uma nova natureza. Uma natureza que agora quer conhecer Deus. Foi Deus, na sua graça, que nos deu a fé e a convicção de que agora nós pertencemos a Ele, somos dele, que Ele tem um bom propósito para nós. Isso nos capacita a louvá-lo. É pela certeza de que Deus, que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, que eu posso olhar para o futuro, sem o medo do futuro. Eu não sei o que vem, como diz aquele hino que nós cantamos, eu não sei o que de mal ou bem está destinado a mim, mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É esta convicção que vai arrancar louvores de nós no meio da dificuldade. Porque eu não olho simplesmente para as circunstâncias da vida, eu olho para o Deus que é maior do que as circunstâncias e que dirige as circunstâncias, inclusive administrando o mal e o sofrimento na minha própria existência, como estava ocorrendo naquela primeira geração. Por isso que Pedro diz, nós louvamos a Deus, nós expressamos louvor àquele, porque na sua muita misericórdia nos regenerou, nos fez nova criatura, e fez isso para que tenhamos uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo. Presta atenção nisso aqui. Esperança viva. Eu tenho percebido que esta palavra esperança é uma das palavras da Bíblia que mais a gente precisa aprender a teologia dela. Porque nós não usamos a palavra esperança no nosso dia a dia como a Bíblia usa. Nós usamos a palavra esperança como sinônimo de expectativa. Não é? A pessoa diz, e aí? Você acha que você vai namorar com a fulana, né? Pergunta para o rapaz, ele diz, eu tenho esperança que ela vai me querer. Mas a moça já deu vários foras nele, da última vez chamou e disse, cara, eu não quero você nem pintado de ouro, você não está entendendo? Se você fosse o último homem na face da terra, eu ia morrer solteira. Mas o cara tem a esperança de que ela vai, né? Ainda namorar com ele. Ou o sujeito que faz um concurso público, né? Tem mil concorrentes para uma vaga, e ele diz, eu tenho a esperança de passar. Você estudou? Não estudei muito não, mas tenho esperança que vai dar certo. Quer dizer, a gente usa essa palavra quase, eu acredito que de alguma maneira no final vai dar certo. Não é assim que a palavra esperança aparece na Bíblia Sagrada. A palavra esperança aparece na Bíblia Sagrada como uma certeza futura. Ela é esperança porque não é para o presente momento. Eu estou esperando. Mas eu não estou esperando uma coisa incerta, que pode ser que ocorra ou pode ser que não ocorra. Eu estou esperando uma coisa absolutamente certa. A volta de Cristo é uma esperança, biblicamente falando. Não porque possa não ocorrer. Ela vai ocorrer com certeza,
Mas eu não espero para hoje, porque a Bíblia diz que ainda haverá algumas coisas antes da volta imediata do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então Pedro diz, olha, nós fomos chamados e regenerados para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo. Que esperança viva é essa? Versículo 4, vamos continuar. Ele diz, para a herança, ou propriedade, a posse que Deus tem para os seus. Uma herança que é indestrutível, incorruptível, que é incontaminável, imaculada, pura, que é inalterável, que é permanente, que ela não muda com aparência. Ou seja, o que Pedro está dizendo é, o que Deus tem reservado para nós é de uma beleza, de uma riqueza, de uma durabilidade, de um valor muito maior do que tudo aquilo que nós experimentamos nessa vida. É essa a nossa esperança. Irmãos, preste atenção, porque esse assunto pode estar fora de moda. E ela está no meio evangélico fora de moda. Falar da volta de Cristo, falar do céu, falar da glória celestial, não está na moda dos evangélicos hoje. Mas quando você abre a Bíblia e lê, por exemplo, esta carta de Pedro aqui, eu me lembro quando eu estava estudando pela primeira vez para pregar esse texto, eu falei, gente, eu preciso melhorar muito espiritualmente. Porque se eu estou percebendo bem, Deus está usando Pedro para consolar a igreja, dizendo o seguinte, vocês estão passando dificuldade, estão sendo perseguidos, está sendo difícil, Deus está dizendo, não se preocupe, tudo isso vai acabar no céu. Eu fico, como é que isso vai trazer consolo para quem está experimentando aqui dificuldade muito grande? Mas é isso mesmo que ele está dizendo. O que ele está falando é o seguinte, está havendo perseguição, mas os seus olhos não podem estar presos nas circunstâncias difíceis da vida. O que Deus tem preparado para você é muito maior, duradouro e eterno, porque o melhor que a gente tem aqui tem duração. Não é verdade? A melhor coisa que você tem, que Deus lhe deu, bom, saúde, né, família, um apartamento, seja lá o que for, uma boa comida, o melhor que tem que ser, gente, que coisa boa que Deus me deu, mas tem prazo de validade. A comida melhor que tem acaba, depois tem que fazer de novo, não é? A melhor casa que tem, depois de algum tempo tem que fazer uma restauração, porque caiu um reboco, a lâmpada tem que trocar, o melhor carro você tem que, e por aí vai. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, nós temos coisas boas aqui, mas como cristãos, nós temos que lembrar que o melhor que nós temos está aguardando a nós, parte de Deus, quando nós nos encontrarmos com Ele. E isso deve nos capacitar a enfrentar a vida e dizer, peraí, a minha vida não é marcada pelo meu sucesso natural, a minha vida é marcada pelo destino eterno que Deus me deu. E aí no verso 5 ele continua e diz, os que no poder de Deus sois mantidos sob custódia, ou seja, seguros, guardados por Deus, através da fé, para a salvação preparada para ser revelada no tempo apropriado. O que Pedro está dizendo? Toda essa herança está sendo guardada, e todo esse povo que tem essa herança, que são os cristãos, são cuidados e guardados pelo poder de Deus, mantidos sob a guarda do Senhor, até que nós experimentemos a plenitude desta salvação. Normalmente, como evangélicos, nós usamos a palavra salvação para falar da salvação da condenação dos pecados, não é? O evangelho fala, eu fui salvo quando eu criei em Jesus. Só que a gente está falando um aspecto da salvação aí, é apenas a condenação dos pecados. Existe um outro aspecto da salvação, que é a salvação do poder do pecado. Nós chamamos isso de santificação. E existe uma terceira salvação na palavra de Deus, que é a salvação da presença do pecado. Isso nós chamamos de glorificação. Veja, eu sou salvo da condenação, quando eu nasço de novo e creio. Eu estou sendo salvo do poder do pecado pela santificação, e eu serei salvo da presença dessa desgraça que é pecado na glorificação, lá no final. É isso que Pedro está dizendo, ele está apontando para esse terceiro, ele diz, essa salvação que há de ser revelada no último tempo, no tempo apropriado. A palavra grega para isso é kairos, que indica assim, no tempo certo, na ocasião do plano eterno de Deus, nós experimentaremos isso. Né? Sabe aquele negócio que a gente fala normalmente assim, todo mundo tem uma senha, a gente só não sabe o número da hora que a gente vai ser chamado? Não é? Que ninguém morre de véspera, você já deve ter ouvido essa expressão também, ninguém é peru para morrer de véspera, né? Não, Deus tem a senha de todo mundo. Vai ser quando? No tempo apropriado. No tempo certo de Deus, Ele chama os seus. Às vezes ele está fora daquilo que seria o curso natural, é o que causa espanto na gente, né? Um jovem que morre antes do seu pai, um acidente que vem sobre a vida de alguém, pela ordem natural, quebrou, né? Mas pela ordem espiritual,
está tudo no tempo apropriado de Deus. Gente, que coisa bonita. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está trazendo um consolo aos irmãos que estão enfrentando dificuldade, dizendo, confie em Deus. Ele tem um plano eterno, que antes mesmo de criar qualquer coisa, já tinha escolhido o seu povo. E você foi incluído nisso quando você foi chamado à fé. E isso é uma verdade no passado, mas também é uma verdade no futuro. O que Deus tem preparado para você, ninguém vai conseguir tirar. Não tem império romano, não tem inimigo, não tem doença, não tem ninguém que consiga roubar o que Ele guardou. Ele chamou você, salvou, está santificando e vai remover da sua vida todas as lutas e dificuldades. Mas elas farão parte dessa presente realidade aqui. Elas só serão eliminadas quando você for para a glória. Eu me lembro de uma história que se diz, eu não sei se é verdade, mas diz que um irmão que reclamava, murmurava bastante, chegou o pastor e disse, pastor, ore por mim, para Deus tirar essas dificuldades da minha vida. Ele disse, tá bom. Aí foi morar e disse, Senhor, leva o nosso irmão para o céu, né, para a glória. Ele, não, pastor, eu não quero isso não. Ele, mas você não pediu para orar para tirar as dificuldades? Eu disse, meu irmão, só tem um momento que você vai parar de ter. Assim foi, não, essa eu não quero não. Então, eu dispenso essa oração, faça outra. Pedro afirma que o cristão ele louva a Deus porque ele sabe da misericórdia divina. A misericórdia que nos fez nova criatura, destinada a receber essa herança eterna, assegurada pela ressurreição de Jesus Cristo. A vitória sobre a morte foi concretamente estabelecida e ilustrativamente demonstrada na ressurreição de Cristo. Ele vence o pecado e vence a morte. Ele diz isso, Pedro está nos ensinando, é a garantia que nós temos de vitória sobre todo o mal. Então a mensagem que nós vemos é, mesmo sofrendo injustiças, lutas e tantas outras provações na vida, o cristão pode e louva a Deus porque os nossos olhos não estão presos no tempo e no espaço. Nós somos chamados a reconhecer o amor de Deus revelado na cruz, a certeza de que o plano eterno nos está garantido. Esta convicção foi o que capacitou aquele jovem diácono, Estevão, a, sendo apedrejado, orar pelos seus algozes, e a oração semelhante à do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. E Deus assistiu o seu servo, o jovem diácono Estevão, com uma graça especial, miraculosa, que não costuma ocorrer, mas ocorreu. Lhe deu a perceber e reconhecer o Senhor no céu, né? Ele vendo. Aquilo que está reservado para Esteve, está reservado para cada um de nós. Quando a nossa vida aqui cessar, nós entraremos na presença do Senhor. Para concluir, queridos, nós cristãos devemos louvar a Deus porque muito maior do que as oposições e lutas que nós enfrentamos são as bênçãos que Deus nos deu. Desde a eleição eterna passada, passando pela obra de redenção de Cristo na cruz do Calvário, sua morte substitutiva, a aplicação dessa obra a nós pelo Espírito Santo, que nos regenera, que nos dá fé, nos dá santificação, até a glória futura que será entregue por Deus no tempo final, por Ele determinado, a todos aqueles que têm perseverado nessa certeza. É isso que Pedro está dizendo aqui, que nós acabamos de ler. Nós não podemos firmar a nossa identidade nem satisfação mais profundos na autopercepção das realidades passageiras que nós temos em nossa vida, como a cidadania terrena e o sucesso aqui. Se vier, graças a Deus, louvemos a Deus, sejamos bons mordomos do que há de bom aqui. Mas não podemos condicionar a isso, porque a nossa pátria e o nosso tesouro são celestiais. Nós só teremos capacidade, preste atenção, de enfrentar as adversidades da nossa vida se o nosso coração estiver cheio destas convicções. Se forem convicções fracas, pequenas, nós sentiremos mais fortemente as lutas da vida. Por isso nós temos que fortalecer essas convicções do que Deus fez em Cristo e faz em Cristo por nós, porque serão elas que nos capacitarão a enfrentar as lutas desta vida. E assim não apenas enfrentaremos as dificuldades, mas as enfrentaremos louvando a Deus. Como diz Pedro, bendito seja o Deus e Pai. Foi isso que capacitou Paulo e Silas na prisão, depois de terem apanhado, quando eles estão iniciando o trabalho lá em Filipos, né, como missionários, plantando a igreja, cantam louvores a Deus. Eu não sei você, mas eu confesso que muitas vezes eu li essas passagens bíblicas e dizia, gente, esse negócio
é bonito demais, esse povo é crente demais, eu não tenho essa capacidade não. Quando vem a dificuldade, eu fico parecendo o Chicó do Alto da Compadecida, né? Ai, meu Jesus, ô promessa desgraçada, meu corinho, tão bom, meu corinho, eu não queria sofrer desse tanto não. E eu vejo esse povo e digo, Senhor, me dê graça para olhar para onde os meus olhos devem estar, no Senhor. Porque somente com os olhos postos no Senhor nós teremos condições de enfrentar e louvá-lo. Ele é a fonte da nossa segurança. Vamos colocar em pé, vamos orar e receber a bênção, e assim nós concluímos o culto desta manhã. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Tu és santo, glorioso, bom e eterno. Tu és paciente conosco. Tu nos dás a tua palavra todos os dias. Tu nos chamas para olharmos para Ti, Tu nos dás o Teu Espírito que habita em nós, segurança de que o Senhor completará em nossa vida a obra que começou. E nós, Senhor Deus, nesta manhã dizemos para Ti, ajude-nos a termos os nossos olhos postos em Ti, em quem Tu és, na Tua bondade, no Teu poder, na Tua sabedoria. Encha-nos com a Tua graça para que encontremos em nossa vida satisfação profunda no Senhor. E assim ajuda-nos a desfrutar as bênçãos que Tu nos tens dado, mas como expressão de quem Tu és, e não simplesmente a satisfação das alegrias momentâneas, como se os presentes fossem maior do que aquele que presenteia. Isso não é verdade, o Senhor é maior do que tudo, e o que Tu tens preparado para nós é incomparavelmente melhor ou maior do que tudo de bom que já temos experimentado em nossa vida. Não apenas de bom, mas é infinitamente maior, mais poderoso do que também tudo de mal que temos experimentado. Dá-nos a graça, Senhor, de confiarmos em Ti, de dependermos de Ti. Pedimos que nesta manhã Tu venhas ao encontro do nosso coração, especialmente daqueles que têm enfrentado lutas, dúvidas, sofrimento, dores, dificuldades. Traz uma renovação da fé, Senhor Deus, um fortalecimento da convicção e da satisfação em Ti, para que nós encontremos no Senhor a força e a graça necessária para vivermos para a Tua glória, em alegria e na dependência Tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder renovador do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre todos os eleitos de Deus espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.